E hoje nós queremos dar continuidade, ainda dentro do texto de Josué, mas agora com temática voltada para o dia de hoje. E com isso quero meditar junto contigo, aqui não é um monólogo, é uma meditação onde nós conversamos sobre a palavra de Deus. E esse tema é a sugestão de hoje: Deus, o Pai que caminha conosco. Eu quero ler um texto que provavelmente você já leu algumas vezes nesses últimos dias. Diz assim um texto bíblico: Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Vamos orar mais uma vez? Senhor, dependentes da tua graça somos e estamos nesse momento. Fale, Deus, à sua igreja, que o entendimento seja aberto, que a palavra alcance o coração e que esta palavra venha fecundar a fé, e que em nome de Cristo, o ressurreto, o Deus Todo-Poderoso que Ele é, estamos aqui nos reunindo para ouvir a Tua voz. Fale à sua igreja, Deus. Usa-me como um canal do Teu falar, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Muitas introduções já falamos sobre o texto de Josué. Então, permita-me já caminhar diante dos versículos que queremos abordar, bem como as verdades que o Senhor tem para tratar em cada coração. Eu sei que esta palavra tem uma temática, que é exatamente isso: Deus, o Pai que caminha conosco. Essa palavra não é só destinada aos pais, ou seja, os homens que têm filhos, mas é destinada a todos nós. Mas há uma especial aplicação aos papais, mas a palavra de Deus é para todos nós. Dito isto, eu quero já trazer a primeira grande verdade sobre Deus, o Pai. O Pai que nos chama à responsabilidade. Ele é o Pai, Ele é o Deus paterno. E o verso diz: esforça-se e tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei aos seus pais, ou melhor, que jurei a seus pais lhes dar. Imagine, o quadro você sabe: Moisés não está mais vivo, há um sentido de peso da perda de Moisés, e uma grande tarefa nos braços de Josué: liderar um povo, entre aspas, ou sem aspas, difícil, a entrada de uma terra prometida. É exatamente esse o cenário que Deus chama com palavras robustas, mas cheias de ternura paternal. Olha a expressão: esforça-te. A outra expressão: tem bom ânimo. Quando nós voltamos o olhar para a expressão lá no hebraico, que o Antigo Testamento quase todo ele foi escrito em hebraico, essas palavras têm um peso, não é somente palavras soltas, mas elas têm uma característica. A primeira, que é esforça-te, ela carrega a ideia de fortalecer.
assumir uma postura firme. É isso que Deus espera de nós. Deus não espera que sejamos aqueles que vão conforme qualquer ideia projetada na sociedade, mas Deus espera que tenhamos uma postura firme. E a expressão tem bom ânimo aponta para a coragem emocional e também para uma ousadia diante do novo. O que é isso? O povo saiu do cativeiro, foi conduzido por décadas no deserto, tem o seu grande líder retirado pelo advento da morte. Josué agora assume com a proposta de alcançar, de conquistar aquilo que era prometido, a terra de Canaã. Então o povo precisava ter um ânimo redobrado, ousadia diante do novo. Normalmente o novo causa espanto. Note que Deus não está apenas animando Josué, como diz, vai dar tudo certo. Não é isso que Deus diz em sua palavra. Não é assim que Deus trata o seu povo, principalmente os seus filhos. Ele está dando uma ordem. E muito mais do que isso, está fundamentando esse imperativo em sua promessa. E qual é a promessa? Porque tu farás a este povo herdar a terra. Aqui nós aprendemos algo precioso. O que, pastor? A nossa responsabilidade sempre nasce, brota, surge, emana da fidelidade de Deus. É Deus, o Todo-Poderoso, e é nele que nós baseamos tudo o que precisamos fazer. O que Deus diz? Ou o que Ele faz? Ele chama Josué a agir. E Deus já garantiu o desfecho de tudo. Sabe o nome disso? Chama-se graça. Deus primeiro promete, depois nos convida a participar do que Ele mesmo fará. Deus está dizendo o seguinte: venha, porque a minha graça, o meu favor já está sobre você. Esse é o padrão bíblico. A obediência não nos faz merecer a bênção, mas é a bênção que nos move à obediência. O Senhor nos chama, nos convida por meio do seu amor, e em amor nós o obedecemos. Duas coisas precisam ficar bem claras: nós não somos marionetes na mão de um Deus, e ao mesmo tempo não somos protagonistas nessa história. Nós somos cooperadores de Cristo. E essa é uma das belezas da vida cristã. Deus, o Deus santo, o Deus maravilhoso, o Deus exaltado, bendito, glorificado, o grande Emanuel, que é o Deus conosco, o Deus que é onipotente, onisciente, onipresente, o Deus que é o Criador de todas as coisas. Esse Deus nos envolve na sua missão, mesmo quando somos frágeis. Ele nos chama, nos convida. Para quê? Para que a glória não seja nossa, seja dele. E nesse Dia dos Pais, isso ganha uma profundidade um pouco mais especial. O Pai Celestial, aquele que nos chamou, como pais terrenos, a viver com responsabilidade. E quais são essas responsabilidades? Primeiro, a de sermos firmes em tempos difíceis. Você entende que criar, educar, construir um caráter num filho, numa filha, trabalhar cooperando para que tudo isso aconteça, seja fácil nos dias de hoje, como pais? Não. Pelo contrário, está bem difícil. Mas o Senhor nos chama para sermos firmes em tempos difíceis. O termo utilizado é exatamente isso. Shazak, lá no hebraico, onde fala sobre firmeza. É como se fosse algo fixado no solo, onde o vento, onde as circunstâncias ao redor tentam tirar
aquilo que foi fincado, mas aquilo permanece firme. Mas o Senhor também nos chama a ter algo mais, a sermos corajosos diante dos dilemas da vida. A Matais, a palavra dizendo o seguinte, é olhar e falar e viver o seguinte, a coragem necessária para os embates. Todos os pais que estão aqui são corajosos. Todos os pais que estão aqui são corajosos. Eita, isso aí, nada melhor do que um incentivo, né? A coragem não é ausência de medo, é suplantar o nosso medo. A coragem, ela não brota de um coração simplesmente por sua força, não, mas pela dependência de um Deus que emana, derrama a coragem naqueles que buscam. A expressão quando Deus fala com Josué, é que Josué, ele era corajoso. Josué era um guerreiro, um combatente. Lembre-se que diante dos gigantes, do povo mais poderoso do que eles, quando falo eles, porque Josué e Caleb foram à terra, espiaram a terra, os únicos relatos positivos, aguerridos, vieram de Josué e Caleb. Então Josué não era um homem medroso, porque ao olhar o texto de 1 assim, podemos ter a ideia de que Josué não era uma pessoa corajosa, porque o texto diz, tenha coragem. Só que a coragem que Deus está propondo para ele, não é uma coragem humana, é uma coragem que vem de estar na presença do Pai perfeito, como aquela criança que sente segurança quando está perto do Pai. Mas o Senhor também nos chama como pais terrenos, a viver com responsabilidade e a liderar nossos lares à luz da palavra, não no autoritarismo, e não somente com a sua força, mas com a força que vem de Deus. Não é autoritarismo, mas também não é abrir mão da autoridade, é o equilíbrio necessário, é saber dizer sim, quando necessário, e dizer não, quando necessário. O pai, agora gostaria que você entendesse agora, o pai não foi convocado para ser amigo do filho, devemos ser amigos sim, mas o pai foi convocado para ser pai, para dizer não quando necessário, para saber que melhor é estar bem com o pai do que com o filho, é obedecer o viés da palavra de Deus. A responsabilidade paterna, longe de ser um fardo, é um privilégio. Eu sei que às vezes é complicado, mas o Senhor nos dá esse altíssimo privilégio. Deus nos chama porque confia em nós, e mais ainda, porque Ele caminha conosco. Ele está contigo. Segunda grande verdade que esse texto propõe, o Pai que nos orienta pela sua palavra. Versos 7 e 8 do capítulo 1 de Josué. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para que teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. A orientação de Deus a Josué é o seguinte, agora se aprofunda. Não basta ter a coragem para liderar, é preciso ter direção. E essa direção, você sabe, é por meio da Sagrada Escritura, meu irmão. A palavra de Deus é o norte, é a bússola, é vereda para nossos pés, os nossos olhos, a nossa vida. Deus diz em sua palavra, primeiro, não te desvie da lei, está aí, ou seja, mantenha o foco. Quantas vezes, nesse exato momento, desde o início do culto até exatamente agora, você tirou o foco daquilo que está acontecendo aqui? Já pensou em coisas aleatórias? É muito fácil você perder o foco.
Não é muito fácil, mas Deus te chama, não te desvie da lei, mantenha o seu foco, que a palavra ainda diz, não se aparte da tua boca, em outros dizeres, fale da palavra de Deus. Você é um anunciador, um proclamador da palavra de Deus dentro do seu lar? A palavra continua, medite nela dia e noite. O que é isso? Pense com profundidade na palavra. A palavra não existe para ser somente lida, esquecida, ela precisa ser ruminada. O que é ruminar? É ficar pensando nela. Opa, li aquele texto, o que esse texto diz ao meu coração? O que esse texto trata no meu caráter? O que esse texto fala à minha família? O que esse texto trata sobre o pecado que está na minha vida? Não dá para ficar lendo e simplesmente como se fosse uma bula de remédio. A palavra de Deus é viva, precisamos meditar nela, não é um amuleto para que você pegue, abra a palavra, leia, resolvi meu problema, já li a palavra de Deus, fechei, não é assim que funciona. A palavra precisa entrar e fazer a modificação necessária aqui. E ainda diz, faz conforme tudo o que nela está escrito. Aí que vem provavelmente um patamar ainda mais elevado. Qual patamar, pastor? Viva o que ela diz. Viva o que você está lendo na palavra. Essa sequência revela um padrão que é ao mesmo tempo simples, mas poderoso. Qual é o padrão? Falar, meditar e praticar. Você pode chegar aqui, quantas vezes, nesse ano de 2025, e sair da mesma maneira que você chegou? Basta simplesmente você não prestar atenção, não se envolver. Meu irmão, normalmente nós perdemos a atenção naquilo que não tem um envolvimento da nossa mente e coração. Quando não tem algo para agitar o nosso coração, a palavra de Deus precisa agitar o nosso coração. Eu espero que você nunca tenha passado por uma experiência de um tiroteio. Espero. Mas imagine, você já viu alguém, estando no meio de um tiroteio, falar o seguinte: calma aí que eu estou um pouco cansado, eu vou dormir? Não há essa possibilidade, não existe. Por quê? Porque a pessoa está numa adrenalina, a pessoa está envolvida, porque é vida ou morte. A palavra de Deus é vida ou morte para a sua alma, precisa se envolver. Nós nos envolvemos com tantas outras coisas supérfluas, porque não damos atenção àquilo que é determinante de vida ou morte. Quero te encorajar a não ter uma vida religiosa de forma mecânica, mas de uma espiritualidade orgânica, cotidiana, viva. A palavra deve fazer parte da rotina do seu lar, na mesa do seu café, ali no conversa com os filhos, durante o almoço, no seu dia a dia. Puxe pela palavra, tenha essa vontade de trazer a palavra para dentro da sua casa, para dentro da sua vida. Pais que têm suas vidas moldadas pela palavra, são pais que lideram com sabedoria. A palavra molda e muda o nosso caráter e constrói uma personalidade à excelência de Cristo. Como diz a literatura judaica, Shema, lá em Deuteronômio 6,7, os mandamentos devem ser ensinados aos filhos de maneira constante, em todo momento da vida,
assistiu ou está assistindo um filme, tem uma verdade que pode ser aplicada pela palavra, faça isto. Mostre um coração grato de ter a comida à mesa e fale o quanto Deus é o supremo providenciador daquele pão. Fale da dificuldade que você teve na sua infância, na sua adolescência ou na sua juventude, mas que Deus entrou na sua vida transformando naquilo que ele ou ela, no caso os filhos, estão vendo. O lar, meus irmãos, é o primeiro púlpito de um pai. É lá que ele prega a palavra, é lá que ele vive a palavra. Infelizmente, muitos lares cristãos estão silenciosos quanto à Bíblia. Não se ouve um versículo, não se entende a palavra de Deus, não se busca a palavra de Deus, não há primazia da palavra de Deus. E depois, quando os filhos se afastam, surge o espanto. Mas a raiz quase sempre está na negligência da palavra. Um pai que deseja liderar bem, precisa primeiro ser liderado pela palavra. Isso não exige, sabe o quê? Formação teológica. Não tem que fazer seminário para isso, não precisa se aprofundar nas matrizes teológicas, não precisa se aprofundar na soteriologia, na escatologia, não, pare. O que precisa ser feito é uma leitura e uma vivência da palavra, e de um coração mais do que tudo disposto a obedecer. Como diz um autor puritano do passado, meditar é amar e ensinar é um ato de adoração. Terceira e última parte, o pai que fortalece com a sua presença. Deus é esse pai. O texto não diz, o que diz aí? Vamos ler juntos? Não te mandei eu? Esse verso 9 fecha essa parte, essa perícope, esse trecho, de maneira muito magistral. Aqui Deus não apenas orienta, Ele se apresenta como um Deus companheiro, um Deus presente, um Deus que não está longe, Ele está em nós e conosco. E aí tem uma pergunta retórica: não te mandei eu? Sabe o que isso faz? Reforça a autoridade divina, mas também aponta para a sua presença ativa. Deus está ali com o seu povo. Mais uma vez ele diz: esforça-te e tem bom ânimo. Mas agora ele faz um complemento. E qual é o complemento? Ele utiliza duas palavras. Não temas, pelo menos duas expressões. Não temas e nem te espantes. Por quê? Porque o Senhor teu Deus é contigo. Você não precisa temer. Você não precisa ter esse espanto. Aqui nós estamos vivenciando uma das passagens que carregam a promessa de Deus. Essa é uma das promessas mais reconfortantes das Escrituras Sagradas, e essa promessa ecoa nos lábios do nosso Senhor. O nosso Senhor disse isso lá em Mateus 18, 20, já falei isso e repito: eis que estou convosco todos os dias. O mesmo Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo, é o Deus da sua vida. Deus não envia os seus filhos à batalha para depois observá-los de longe. Deus não faz isso. Vai que eu vou ficar olhando. Não é assim. Não é assim que funciona. Ele vai junto, sabe por quê? Porque Ele é um Pai presente. Ele não abandona. A presença de Deus não quer dizer ausência de lutas.
mas quer dizer companhia na batalha. Ele está contigo. Para os pais cristãos, vocês não precisam carregar sozinhos o peso da responsabilidade. Não precisa. Deus caminha com você. E quando tudo parecer escuro ou incerto, há uma grande certeza, que a presença de Deus é suficiente. A presença de Deus é suficiente. Não fique desesperado, não fique temeroso. Deus está contigo. A coragem cristã nasce quando estamos mais satisfeitos com a presença de Deus do que qualquer segurança terrena. Concluo dizendo o seguinte, recapitulando: o Pai que nos chama à responsabilidade. Deus confia a nós a liderança no lar, mas não com a base em nossas forças, e sim na fidelidade da sua promessa. Guarde isto. Tive o cuidado de colocar para que você pudesse entender. O Pai que nos orienta pela sua palavra. A Bíblia é o manual do pai cristão. Falar dela, meditar nela e viver por ela é a essência da verdadeira paternidade. Guarde isto. Não somente na mente, mas no coração. Não entenda somente com a razão, mas com a emoção. O Pai que fortalece em terceiro lugar com a sua presença. Não estamos sozinhos. Não. Deus caminha conosco em cada passo da jornada dessa paternidade. Você sabe muito bem que assim como Josué liderou o povo à terra prometida, o nosso Senhor Jesus, que é o verdadeiro Josué, nos conduz ao reino dos céus. É em Cristo que conhecemos o Pai, porque a Bíblia diz isso. Quem vê o Filho, vê o Pai. E é em Cristo que recebemos a promessa definitiva. E qual a promessa? Eu sou contigo, porque um dia estaremos eternamente com o nosso Deus. E eu faço um apelo aos pais presentes. Você foi chamado para liderar. Você foi chamado para liderar. Talvez em alguns momentos nos sintamos fracos, ou atrasados numa decisão, ou até mesmo com o coração culpado, mas Deus ainda te chama. Esforça-se. Sabe por quê? Porque Ele te comissionou, Ele te convocou. O texto diz, medite. Por quê? Porque a palavra de Deus te sustenta. O texto fala que Josué, não temas. Por quê? Porque o Pai caminha com você. Aos filhos e filhas que estão aqui, honre seu pai, perdoe, valorize, abençoe, e se ele não está mais aqui, ou se nunca esteve, confie em Cristo, você tem um Pai eterno, presente e perfeito. Pais, estabeleçam um altar familiar. Estabeleçam um altar familiar. Comecem ou retornem o hábito da leitura bíblica e oração com seus filhos. Pais mais experientes, discipulem os pais mais jovens. Orientem. Invistam tempo em ensinar como exercer a paternidade com sabedoria e temor, baseado nas Sagradas Escrituras. Nós temos marinheiros de primeira viagem aí, gente. Cadê os pais mais experientes? Pais crentes. Ensinem, orientem. Filhos, expressem gratidão. Verbalize, coloque para fora
Diga ao seu pai o quanto ele é importante. A gratidão cura e fortalece relacionamentos. Termino com uma expressão. Pais não precisam ser perfeitos, mas presentes, porque Deus já é o Pai perfeito. Amém, povo de Deus?